amava era João. Embora Jesus também tinha outro que amava, que não estava sempre com Jesus, mas Jesus estava sempre com ele, que era Lázaro. Quando Jesus ele expira na cruz, e que Jesus diz que está consumado às 3 horas da tarde, dois homens, escute isso aqui, dois homens, está no capítulo 20, capítulo 20, capítulo 19 também, dois homens cuidaram do corpo de Jesus, dois homens, e a gente só costuma falar de Simão, ou do homem que Simão se deu, levou a cruz de Jesus, cuidou de Jesus também. Na verdade, foi 3 homens que também estavam sendo cuidou de Jesus, indo a Via Dolorosa até a cruz, no nome dele é Simão se deu, levou Jesus a cruz de Jesus, que era a nossa, até 200 metros do Gólgota, que ficava fora, até o fora da cidade de Jerusalém. E na morte de Jesus, dois homens cuidaram do corpo de Jesus. Um deles foi um dos senadores da época. O segundo foi Nicodemos, que junto com esse senador, que era político da época, porque se ele não fosse político, ele não poderia pegar e até Pilatos pedir o corpo de Jesus. José de Arimateia, como um dos senadores da época, foi até Pilatos e disse: eu quero o corpo de Jesus. O Jesus chamado o rei dos judeus. Como preciso tirar da cruz? E Pilatos fez isso. Não vai tirar. Simão se deu o corpo de Jesus na sua humanidade. Cerca de 200 metros antes da cruz, Simão se deu cuidou de Jesus, pegando com a mão esquerda, levantando Jesus na caminhada. José de Arimateia cuidou do corpo de Jesus para não ficar ali, porque ficava ali 3 dias, mesmo que fosse fazer 3 dias, ficava ali. Talvez alguns estejam aqui, não sabem disso, mas 3 dias, quando morria, ficava na cruz, e quando não morria, era necessário, quando morria, quebrar os pés para ter prioridade no sentido de fiscalizar que a pessoa já estava morta. Ou antes que a pessoa morresse, quebrava as pernas para que a morte seria mais rápida. Quando o soldado foi quebrar as pernas de Jesus, ele olhou e Jesus estava com a cabeça sobre o meio. E disse para o outro: esse correu. E quando José de Arimateia soube que Jesus tinha expirado às 3 horas da tarde, não poderia deixar ou sepultar às 5h30 da tarde. Tinha que tirar antes das 5h30, que é chamado pôr do sol. No nosso calendário, às 6 horas da tarde, os judeus faziam chamavam de jejum o sabá. Ninguém poderia, vou explicar para vocês, talvez até o pastor que já foi do lado sabe que não poderia nem cozinhar
nessa prova do João nosso, vai ser fácil. Quando Jesus explicou, quando José da Arimateia soube que Jesus morreu, ele foi para lá e disse: eu quero o corpo do Jesus chamado Cristo. Deixa eu levar. Eu tenho uma sepultura aqui. Não sepultei ninguém da minha família, porque primeiro seria ele. E o texto diz que ninguém foi sepultado antes de Jesus. Esse sepulcro que José de Arimateia emprestou para Jesus, porque o sepulcro foi emprestado, e aí você tentou a pergunta assim: foi emprestado somente por 3 dias de revelação do céu. Tinha 3 dias só, somente 3 dias, só 3 dias. Tiraram os soldados, tiraram o corpo de Jesus da cruz. Lembra de Mateus capítulo 3, João, que foi a noite do medo dos fariseus e dos escribas? Senão ele seria expulso. Na nossa linguagem baianeira, ou baiana, ou latina, excomungado. Esse mesmo Nicodemus foi junto com o Simão, José de Arimateia, pegar o corpo de Jesus, e ele disse para José de Arimateia: eu comprei 100 litros. Quantos litros? 100. Não. Quantos litros? 100 litros. Que ela é essa? Está assim. Você nunca leu? Está aqui, ó. Capítulo 18. 20. 100 litros para preparar. E aí, João diz assim: isso era a preparação dos judeus para o sepultamento. Eles lavavam o corpo, e enrolavam no pano. E o interessante é que José de Arimateia comprou linho finíssimo. Não foi qualquer, foi linho finíssimo. Olha, alguns dizem que era 70 metros, alguns falam que era 50, e enrolou o corpo de Jesus. Do pescoço até as pernas. Pegou o lenço e enrolou o corpo de Jesus. E foi colocado antes das 6 horas no corpo de Jesus. Agora me pergunte, eu quero que você tenha uma mensagem comigo. Me pergunte, se Jesus morreu 3 horas da tarde, como é que conseguiu sepultar Jesus antes das 6? E onde é que estava o seu corpo? Está escrito? Nunca leu? Nunca leu, não? Está escrito. No mesmo jardim, repetir, no mesmo jardim, onde vamos sepultar o crucificado de Jesus, os 2 ladrões, havia um corpo, um jardim, e foi nesse jardim que João descreve no capítulo 20, que estava no horto. Sabe o horto? Não era plantas, ó, pés de oliveira. Você sabe que oliveira, na palavra de Deus, significa 2 coisas: prosperidade e bênção de Deus. Prosperidade, bênção de Deus. Prosperidade, bênção de Deus. Então, quando eles tiraram o Jesus preparado, eles não andaram muito para sepultar o corpo de Jesus, porque José de Arimateia tinha mandado fazer o sepulcro para ele ali naquele corpo. Então tiraram
levaram Jesus e sepultaram no mesmo jardim. Está escrito na Bíblia. E foi embora para casa. Ele é necessário pedir autoridade ao norma, como a gente diz para o judiciário, pedir autorização a primários, a Roma, para cravar na pedra que foi arrolado para o sepulcro, para o sepulcro, que pesava 2 toneladas. Havia uma baleia, hoje tem pequenininho. Se vai ver uma baleia pequena, 1 segundo, mas era 2 toneladas. Uma baleia era colocada e ela, muitos outros, era colocada na porta, e ele colocava na porta justamente para dificultar. Segundo o pensamento deles, ele disse que vai ressuscitar ao 3º dia, para que seus discípulos não trabalhem fé o dia que ele ressuscitou, pode guardar lá e pode prender. E ficou os guardas os 3 dias. No 3º dia, lá vem o anjo vem e se assenta em cima da pedra. Aleluia. Oh, glória. E fica olhando para os soldados. Quando os soldados olham para o anjo em cima da pedra, eles saem como mortos. No original dele, eles desmaiam. Quando eles ficam desmaiam, o anjo está sentado em cima da pedra. Aleluia. Já era lá. Maria Madalena comprou birra para dar o meu filho de Jesus. Maria Madalena diz Maria assim, Mateus capítulo 28, vai correndo com as outras Marias, quando ela chega na boca do sepulcro, o anjo está assim, esperando ela, e pergunta: a quem vocês estão procurando? Vocês estão procurando o quê? O nosso Jesus. Ele Glória a Deus. amado. Aleluia. No original dele, 20 ele viu 20 vezes mudar para ele estar. O José significa no original dele é chava. 20 vezes, porque ele não está mais aqui. Ela pergunta para ele: foi levado para o poder. Ela diz: para fora. Isso é o que marcante explica no capítulo 28. Mas no capítulo 20, João vai perceber que dois discípulos, Pedro e o discípulo que João amou, ao qual Jesus amava, ele sai comigo, porque Maria Madalena vai ajudar lá e viu a porta do sepulcro aberta. Ele disse: violaram o sepulcro da sua mestre, e vai dizer: abriu-se, porque eu estava com João e para Pedro, abriram o sepulcro, parece que era morto. E João, o discípulo que Jesus amava, mas Pedro saiu correndo. Aí o discípulo que Jesus amava saiu correndo. Você já percebeu que é o cabelo a
saiu correndo depressa. Aí ele chegou no sepulcro, na boca do sepulcro e parou. Aí o Pedro veio depois e está fazendo o que aí? Vamos entrar. Não. Então vai entrar. Aí Pedro entrou. Quando Pedro entrou, João vai descrever. Pedro entrou a ressurreição de Cristo. Vai descrever que Pedro, quando chega no lugar que era baixo, tinha que descer para colocar o corpo no sepulcro, ele chega, o lençol que estava em torno do corpo de Jesus estava caindo do lado onde Jesus estava. Quando Pedro olha e vai sair, ele olha do lado e estava o lençol na cabeça de Jesus em uma paz. Só que não estava de qualquer jeito. Você sabe o que está? Deixa eu ver. Me dá uma toalha aqui, toalha. Não? Mas eu vou explicar. Jesus ressuscitou. Caiu. Jesus ressuscitou. Caiu o lençol que estava em todo o seu corpo e o da cabeça. Jesus tirou. Não deixou de qualquer jeito. Jesus dobrou o lençol que estava sobre a sua cabeça e colocou no lugar para todos que estivessem tentando ali. E colocou o lençol que estava na sua cabeça dobrado. Jesus estava dizendo: eu vi, mas eu estou colocando. Tradição judaica. Isso é tradição. Que quando chegava alguém para almoçar, o garçom, pela esquerda, servia o alimento. Se botava o lençol entre as pernas para limpar os lábios. Quando a pessoa que comia limpar os lábios quisesse comer novamente, ele dobrava o lençol que estava sobre a sua perna, sobre o seu pé, para limpar os lábios. Quando a pessoa comia, dobrava os lençóis, o lenço, ele estava sendo garçom, ainda eu estou aqui, ainda eu estou aqui. Você não está entendendo? Não? Jesus dobrou o lenço da sua cabeça, colocou no lugar à parte. Jesus está dizendo: ainda eu estou vivo. É esse Jesus que nós servimos. O Jesus que a igreja cristã serve, ele não está do lado do madeiro, dentro de uma cruz, pegando a cruz, e nem colocou Jesus nas portas de nada. Ele colocou a coroa de Jesus, uma coroa de glória. Ele não está pegando a cruz sem nada, mas ele ressuscitou. Ele está ressuscitado. Quando Pedro sai, Maria Madalena está à porta do sepulcro, chorando. E isso está escrito. E ela ficou à porta do sepulcro chorando, olhando para dentro. Ela estava olhando para. Olhando para dentro.
está olhando os pecados deles. Eles vão achar que Jesus está assim. Jesus. Porque eu tenho que escalar por Jesus. Quando ela vai para casa, Jesus está. Na nossa loja, o português, na tradição latina, o jardim, estarei com você. Então, como está? Jesus está olhando. Para colocar em muitas palavras para você entender. Jesus está passando. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele disse: eu não vou para a agora. Eu vou andar pelo jardim. Jesus ficou andando pelo jardim. Andando pelo jardim. Jesus disse: Maria, quando Jesus disse Maria, para mim, quando Jesus disse Maria, ela conheceu a voz. Aleluia! Jesus dessa noite está com o Senhor. Talvez você já ouviu talvez dizendo: eu só conheço o Senhor. E o pessoal fala que mas eu vim aqui hoje à noite, só desenvolver ninguém vai ver não, mas eu vim hoje aqui e faço assim, muita coisa. Eu sei que não conhece, né? Ninguém faz milagre, mas sim o pouquinho de Deus. De noite, talvez você esteja assim, mas hoje nessa noite está passando por meio da igreja. Hoje é noite de salvação. Talvez a sociedade não dá valor ao que você faz. Talvez o filho é dependente. Talvez o esposo ou a esposa é meio não sabe lidar devido ao valor. Mas tem Deus aqui nessa noite. O nome dele é Jesus. O nome dele é o enviado de Deus, ou o ungido de
Deus não está vendo. Quando ele vai, ele está te chamando teu nome. Eu preciso ter. Eu passei no meio da igreja só para você me encontrar essa noite. Do que para onde correr? Foi de hoje aqui. Meu pastor Pedro disse: Senhor, os 70 anos acabou embora. Como é que a gente vai lembrar de toda essa palavra? Eu disse: Senhor, 70 foi embora. Mas deixa eu dizer, eles mandam até embora. Mas para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida. Para onde eu irei? Se só tu tens. Maria está dizendo: não tem para onde eu ir. Fizeram de todo lado, não é heresia. Não sei o que, João 20, aí diz: fala algo que Maria não falou, mas Jesus não tem muito bom para Maria. Isso é heresia, você está cantando heresia, você está cantando heresia. Está certo? Esse negócio de João 20 está certo, mas você está errado. Presta atenção na Bíblia. Jesus não disse para Maria: eu vou ressuscitar. Pegou Maria de tudo, Maria pega dois. Quando eu me disse que eu vou lá pegar, Jesus disse: Maria. Jesus disse: Maria. Os olhos de Maria, os ouvidos de Maria foram abertos e Maria reconheceu para Jesus. E o texto diz: o texto diz que Maria foi abraçar as pernas de Jesus. Jesus disse: opa, não me toques, opa, deveria, não me detém no final. Vai para os meus irmãos, diga para eles que eu vou ter com eles. Me esperem na mulher. Eu vi nessa noite dizer a você: eles não desistam dessas coisas. Não largue o Jesus ressuscitado. Ele não é um carreiro, não é uma pessoa. Ele é o Jesus ressuscitado. Você quer que eu diga para você que ele é? Ele é o filho do carpinteiro. Além de ser filho do carpinteiro, só tinha um DNA humano. Jesus só tinha um DNA humano. Quem é esse Jesus? Esse Jesus que nós vamos ver nessa noite, ele é o Jesus. Pedro disse no capítulo 16, versículo 17 e 18. Quando Jesus disse: o que vocês estão ouvindo falar de mim? O que o povo está falando de mim? Disse o cristão, os espíritos muito presentes. Não disse que tem que ser espírito de Deus, que não faça nada com eles. Não está dizendo que tu és Jeremias, que está falando do Espírito. Não é só ler na música que ele está. Não fica lá dentro da sua terra. Você quer lá. Quem é esse Jesus? Esse Jesus não é o carpinteiro, ele é o rei dos reis e senhores. Quem é Jesus? Não é o carpinteiro, ele é aquele que diz: tu és o Filho de Deus. Cristo não é nada. Tu és o Filho de Deus. Tu és a divindade de Deus. Você está na presença daquele que
foi enviado de Deus para salvar a humanidade. Não entender essa semana. Se eu puder levantar a mão nessa noite, levanta essa mão. Por favor, levanta essa mão. E vou me dar um minuto para você glória a Deus. Porque esse Jesus é o Jesus que não dá glória. Mas Deus vai levantar um semelhante a esse que você não estava vendo. Estava falando de Jesus. Moisés abriu uma ovelha com uma vara. Para passar uma ovelha, teve uma vez. E Deus me soltou da sua rainha. O sopro da sua rainha abriu uma ovelha e está escrito. O vento oriental, Deus soprou o vento oriental para passar em terra seca, teve que abrir uma porta. E quem é esse Jesus? Maior que Moisés. O Jesus é certo, o Moisés. Porque Moisés tem que abrir para bater, precisou de Deus para arrumar o vermelho. Jesus, na cara da coisa, Mateus capítulo 14, na quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, na quarta vigília, lá vem Jesus, andando por cima do mar. Nunca Israel alguém andando por cima do mar. O discípulo diz: é uma fundação. Jesus diz: não tem mais não, sou eu. Sou eu. Se é eu, manda eu ter notícia. Pedro saiu do mar, o vento do mar saiu. Mas quando Pedro viu novamente uma cidade, Pedro viu Deus e foi afundando. Jesus continuou por cima das águas. Eu estou falando de quem é. Ele não é um jardineiro, ele é o bicho. O Filho do Deus vivo. E ele está aqui nessa noite para
essa não é nacional. Eu e você que é o Evangelho. Eu gosto do Evangelho, eu gosto de estar na igreja. Mas eu preciso que vocês vejam da igreja. Você só conhecia de falar, mas você está conhecendo que Ele é o Deus que opera sobre o vento, anda sobre o ar, fala com a natureza dele, a natureza obedece. Ele fala com os animais obedecem. As estrelas não sabem não sabem conhecer as estrelas. Ele colocou cada um, diz assim: vem cá, teu nome é qual? Vem. E elas lhes obedecem, cada uma pelo seu nome. Eu quero que você sem você não, eu quero que você apresentar a Deus, que chama as estrelas pelo seu nome, conhece as estrelas, contou muito por uma, e chama pelo seu nome, e as estrelas obedecem. Me aponta aí. Não sabe não? Eu vou lhe apontar. Não vira Jesus. Ele é tão poderoso, sabe não? Ele não vai, ele é o Cristo. É tão poderoso que a sua perna, seu pé, está sobre o globo da terra. E o globo da terra tem os cabelos dos seus pés. Olha o tamanho desse Deus. Ele é tão poderoso que a gente está certo. E que a Deus com ele, nem calma. Jesus chama as nuvens. Nunca vi isso. Nunca não. Sai salmos. É só ler salmos. Ele chama as nuvens. E nada sobre essa nuvem. Nem nada. Esse é o Deus que faz isso. Fique de verdade de fora dessa noite. De verdade de fora. Siga o meu nome que está do seu lado nessa noite. Ele é o professor que nunca ouviu antes e depois. Jesus é o professor que dizendo nunca teve antes e depois. Clamaria que Jesus é Jesus. Não, Jesus é Jesus. Não é. Jesus é o professor que dizendo nunca mais terá. Nem antes e depois de Jesus. Porque o Senhor da delícia quer saber o seguinte: que a autoridade você está fazendo isso. Eu quero saber o seguinte: se tu és professor de verdade, me diz uma coisa, responde para nós. Se o batismo de João é da terra ou do céu? Você me está indagando, mas vou perguntar para vocês. Se você me responder, eu vou responder vocês. Me diz uma coisa. Para você, o batismo de João é do céu? Eu vou denunciar a crente que se quer do céu. Todo mundo sabe. Aleluia. Se falar no céu, todo mundo sabe. Se falar da terra, os outros não estão. Ele me explicou. Nunca ouviu uma pessoa como o nosso Jesus. E nunca haverá. Eu quero perguntar a você nessa noite que conhece esse Jesus. Está, você está